Rapaziada, vocês não vão acreditar no que o Neto falou do Palmeiras após mais uma vitória linda do Verdão pra cima do Bragantino no Brasileirão, né, pessoal? Uma vitória de suma importância pro Palmeiras, está cada vez mais emplacando, embalando no Campeonato Brasileiro, né, pessoal? Palmeiras já são, se eu não me engano, 9 jogos consecutivos, pessoal, ganhando fora de casa. O Palmeiras tá numa fase excelente e essa fase vindo num momento muito bom pro Palmeiras, né, que é aí o pré-mundial, né, pessoal? Então o Palmeiras tá só melhorando cada vez mais pro Mundial e disparando no Brasileiro. Então vocês vão conferir o que o Neto ele teve que admitir, cara. Vocês não vão acreditar. Acompanhe o vídeo aí que vocês já vão ver. Mas antes, eu separei aqui um trecho também para vocês verem o que o Piperno lá da Jovem Pan Esportes falou do Palmeiras, rasgou elogios ao Verdão. Bora conferir sem mais enrolação. Só antes, peço, deixa o like aí no vídeo, o like é muito importante, fortalece muito, então não esquece, deixa o like aí pra fortalecer e pro vídeo chegar a muitos palmeirenses aí, beleza? Se você for novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra você receber sempre os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro aí de tudo que acontece com o Verdão todo dia, belezinha? Então chega de enrolação, bora conferir aí o Piperno falando do Palmeiras, da vitória pra cima do Bragantino. Importantíssimo, até porque o Bragantino começou a rodada empatado com o Flamengo em pontos e poderia, aliás, ele foi pro intervalo líder do campeonato, né? Naquele momento ele superava o Palmeiras. O Palmeiras conseguiu reagir no segundo tempo, até porque, primeiro, porque tem um comando competente. Segundo, porque o Palmeiras tem mais opções de banco hoje do que os outros. O Palmeiras tem vários jogadores muito bons no elenco. Claro que o espetacular é o Estevão. Não tem mais ninguém desse nível. Ninguém lá no futebol brasileiro tem. Mas o Palmeiras tem vários ótimos jogadores, mais ou menos do mesmo nível. Então, quando o Palmeiras vai, olha para o banco, e fala, Maurício, vem. O Palmeiras está optando por um ótimo jogador. Poderia ser titular, casualmente é reserva, da mesma forma que o Veiga já foi titular, importante no Palmeiras, hoje está no banco. Então, são várias as opções desse nível. E isso acaba, obviamente, facilitando muito a vida, não só da comissão técnica, mas do próprio Palmeiras. Veja, são 12 vitórias nos últimos 13 jogos em Campeonato Brasileiro e Libertadores, ou seja, nas duas competições mais importantes que o clube joga. O Palmeiras já coloca 4 pontos à frente do Flamengo e para dar uma ideia do que significa essa fase, se a gente somar Libertadores com o Campeonato Brasileiro, tá? O Palmeiras fez até aqui 37 pontos, tá? O Flamengo, por exemplo, fez 26. Óbvio que na Libertadores os adversários são diferentes, então essa soma ela não essa conta não é, obviamente, um cálculo perfeito, mas é só para que também a gente tenha uma noção daquilo que esse time do Palmeiras vem fazendo agora. Não sei se vai ser um time que vai conquistar tudo, se vai marcar época, até porque daqui a pouco o Estevão vai embora, vai ser um outro momento, um outro Palmeiras, mas a verdade é que esse time ele está cada vez mais difícil de ser batido. E o Piperno citando o elenco do Palmeiras, as opções. Palmeiras hoje sem o Paulinho, que segue um cronograma individualizado, conforme divulgou a assessoria de imprensa do Palmeiras, o Vitor Roque com problemas particulares. Sim. E até no jogo de hoje, chamou a atenção o Abel Ferreira, que não ficou à beira do campo, estava suspenso, no caso o João Martins, não ter utilizado o Rafael Veiga, para se ter uma ideia. E o Felipe Anderson. O Felipe Anderson que também acabou não entrando. Fala, Piperno. Você vê, né? A gente está falando das muitas opções. Jogou o Alan. Hoje não foi tão bem. No segundo tempo entrou o Luigi. Então, além dos reforços milionários, o Palmeiras... Thales, desculpa, falei Luigi. Eu tenho Thales, né? Thales, Luigi, Maurício... Substituições do Palmeiras. Lucas Evangelista, que entrou bem. E então, o Bruno Fux. Então, além das contratações milionárias, e sempre importante dizer que esse ano o Palmeiras gastou quase $500 milhão em reforço, com todo esse investimento, ainda assim, o Palmeiras vai lançando garotos como Alan, Thales e Luigi. Isso é muito importante. Isso é também olhar para frente, olhar para o futuro do clube. Foi um jogo onde o Palmeiras jogou só no segundo tempo. A gente até cobrava isso, né? Da falta de intensidade do futebol brasileiro nos dois tempos. E no primeiro tempo, o 1-0 do Bragantino mostrava um pouquinho mais de ousadia do time na casa, mas nada que fosse empolgante, porque havia uma certa leniência, que é mais ou menos natural. Parece que os caras só querem trabalhar meio período mesmo. E aí, no segundo tempo, com o placar em desvantagem, o Palmeiras mudou a sua cara,
fez todas as alterações, e aí as pessoas podem não fazer conta, mas são 5 mudanças, metade do time. O Palmeiras mudou metade. E o Bragantino demorou para mudar. Quando acordou, a coisa já estava complicada. Acelerou na velocidade, meteu o Maurício, o Lucas entrou muito bem na partida, o Luigi entrou muito bem. O time do Palmeiras acelerou, começou a marcar a saída do Bragantino, que insistia só nas bolas longas. Aliás, esse belo zagueiro Guzmán, metendo belas bolas, né, pro Vinicinho, que quase fez o segundo gol, uma bola do Guzmán, mas isso fecha-se o parênteses. E aí o Palmeiras ficou em cima, até que acabou fazendo o primeiro gol. Numa boa jogada pelo lado esquerdo, exatamente, a gente citou, do Lucas e do Luigi. A bola sobrou pro chute da entrada da área, marcado pelo Maurício. Aliás, esse foi o segundo. O primeiro gol foi na bola... Não, é isso mesmo, né? O segundo gol foi marcado pelo Murilo numa bola parada. Quando... O primeiro do Murilo, né? O primeiro do Murilo e o segundo, exatamente. do Maurício. Isso. O Maurício entra Isso mesmo, tá certo. E vira o jogo, ajuda o Palmeiras a virar o jogo. Isso, consegue o primeiro gol na bola parada, quando o Bragantino estava fechado. E no segundo gol, a bola pelo lado esquerdo, bola cruzada e o Maurício, que já tinha tentado esse chute um pouquinho antes, pega bem na bola dessa vez, acerta o gol. E teve outra chance depois, que o Cleiton pegou. Bem parecido, né? Exatamente. Então o time do Palmeiras... E aí o detalhe, o Bragantino, quando faz o gol, ele fica fechado e tenta jogar no contra-ataque. O Palmeiras, quando fez o segundo gol, continuou atacando, não dando chance pro time do Bragantino atacar. Não tinha jeito. A saída de jogo era muito complicada para o time do Bragantino. O Palmeiras ficou em cima. Poderia até ter feito o terceiro gol, como já foi citado aqui. Então, não tem o que discutir. Vitória merecida do Palmeiras, um time que consegue muita coisa fora de casa, porque ele também tem mais espaço para trabalhar. Em casa ele precisa dar uma ajeitada para ficar, claro, nem o time é imbatível, né? Mas para ter essa mesma eficiência quando ele precisa abrir defesa, quando ele precisa fazer o resultado. Hoje ele conseguiu fazer isso, jogando fora de casa. É um desafio que ele vai ter para manter essa mesma regularidade jogando em casa, embora o time do Palmeiras continue mostrando um favoritismo, uma tranquilidade, 4 pontos à frente do outro time que briga, no meu conceito, realmente pelo título, que é o Flamengo. Abriu 4. Eles se encontram agora. Pode abrir 7. 7 em 10, 11 rodadas. É muita coisa. Muito difícil tirar isso de um time tão pragmático como o Palmeiras. Pois é, rapaziada. Então agora vocês vão conferir aí o que o Neto disse sobre o Palmeiras. Vocês vão ver. É inacreditável. Não adianta. O Neto teve que admitir. O Verdão tá demais. Tá embalado, né? E não tem o que falar desse time do Palmeiras. Tá muito bem. Neto tem que engolir os antes... Tem que engolir, não tem como, né, pessoal? Então, sem mais enrolação, bora conferir aí o que falou o Neto. Nossa, é quase impossível a gente imaginar que um time vai ganhar do Palmeiras. É quase impossível isso. Mas por que não ganha do Palmeiras? Primeiro porque você tem uma presidenta que é uma mulher porreta. É uma das maiores mulheres que tem nesse país, é a Leila. Doe quem doer, que as pessoas têm inveja dela. E muita. Não paga pau pra homem, não paga pau pra presidente, não paga pau pra ninguém. Segundo, paga as contas em dia. Terceiro, tem um treinador que tá há 5 anos pra renovar mais 2, esse desgraçado. É absurdo esse cara renovar mais 2. Vai embora. Né? Mas não vai ganhar Libertadores, vai ganhar a Copa do Brasil, vai ganhar Brasileiro, vai ganhar tudo. Vai ganhar tudo. Aí você tem um time que entra Maurício e faz gol. Que sai Rafael Veiga e não sei o quê. Que entra Vitor Roque e não sei o quê. E faz tudo isso. E aí, quando você pensa que vai ganhar, porque o Bragantino tá lá brigando pra liderança, eles viram o jogo. E vira do jeito legal, do jeito profissional. Bom, e quem também fez a análise dessa espetacular vitória do Palmeiras aí pra cima do Bragantino foi o Facincani, né, pessoal? Vocês já conhecem o Facincani, então ele também fez a análise pós-jogo aí, dando as opiniões dele a respeito do time. Vocês vão conferir, ele falou muita coisa. Bora direto aqui pra esse corte que tá muito top também. Líder do Campeonato Brasileiro e agora com uma rodada de vantagem. Ou seja, por enquanto, uma rodada de vantagem para o segundo colocado. Afinal, o Flamengo empatou com a equipe do Botafogo em 0-0. O Palmeiras abre 4 pontos à frente do Flamengo. Independentemente do que acontecer no Allianz Parque semana que vem, Palmeiras ainda continua líder da competição. Hashtag segue o líder até a outra semana. Portanto, o Palmeiras numa vitória de novo, na base da emoção, na base de muito sufoco no segundo tempo, de melhoras, obviamente, também com as mexidas de João Martins à beira do campo, mas o fato é que o Palmeiras, mesmo tendo tido um primeiro tempo de sustos, um primeiro tempo que não foi nada bom contra o Bragantino, tanto é que saiu derrotado, mas vira o jogo no segundo tempo
e mostra que o Campeonato Brasileiro tem um líder, pelo menos até daqui a 2 rodadas de diferença. Portanto, um Palmeiras que aproveita muito bem o seu momento, 100% fora de casa na competição e vai chegando naquele cenário ideal que a gente projetava, de não só construir uma pequena gordura em relação ao segundo, terceiro colocado, mas também de entrar em campo com os deveres feitos de casa, classificação e já agora garantir o primeiro no geral da Libertadores, numa boa condição no Campeonato Brasileiro. A gente espera que ratificando a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil e ter toda a preparação adiantada para o Mundial de Clubes. Não vai chegar na semana de uma viagem para o Mundial cheio de problemas ainda por resolver. Um cenário que se desenha muito favorável para um Palmeiras, que tem daqui para frente mais 2 outros confrontos que estão ali no G4 do campeonato. Então, olha só, senhoras e senhores, o que tem o Palmeiras até a viagem para o Mundial de Clubes. Porque o Palmeiras tem, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo no próximo domingo e no dia 1º de junho, o Cruzeiro lá em BH. Ou seja, 2 equipes que estão coladas com o Palmeiras ali no G4 do campeonato. Imagina se o Palmeiras, num cenário perfeito, ganha do Flamengo e ganha do Cruzeiro, a vantagem que ele não abre para viajar tranquilo para estrear no dia 15 de junho contra o Porto no Mundial de Clubes. Olha que cenário que começa a se desenhar num mês de maio extremamente abençoado para o Palmeiras. Palmeiras que ainda não perdeu nesse mês, contando que o primeiro jogo, vitória contra o Vasco, vitória contra o Cerro, vitória contra o São Paulo, vitória contra o Bolívar, vitória hoje contra o Bragantino e, se Deus quiser, 2 resultados positivos contra Ceará, contra Flamengo e ainda tem um jogo contra o Sport Cristal que, para mim, o Palmeiras vai ganhar também na Libertadores em casa e vai jogar com um time misto, porque já está muito bem classificado, diga-se de passagem, nessa competição. Então, que momento vive a Sociedade Esportiva Palmeiras? Claro que a gente pode fazer análises do que aconteceu, que não deu certo no primeiro tempo, o que melhorou para o segundo tempo, é verdade, temos que ter sempre os pés no chão, e como vocês gostam de falar a verdade quando ganha, quando perde, é a crítica construtiva na derrota e também a manutenção de melhoria sempre para vencer e para cada vez mais continuar nessa boa toada de crescimento. Mas o fato é que em termos de resultados, em termos do que é a essência do futebol, pontos somados, regulamento embaixo do braço, o Palmeiras tem um mês de maio exemplar. Um mês de maio que dá ao Palmeiras essa condição de pelo menos, até 1º de junho, sabe o que aconteceu? Ou seja, o Palmeiras só perderia a liderança no mês que vem. Se ele não venceu o Flamengo, se não venceu o Cruzeiro e ainda depender de resultados. Portanto, o Palmeiras inicia muito bem esta reta final de preparação para o Mundial de Clubes, dando confiança a jogadores do banco de reservas que precisavam de minutagem, ao mesmo tempo, fisicamente dosando aqueles que vão ser importantes daqui a um pouquinho na equipe, abrindo mão de alguns atletas importantes como hoje, para justamente ganhar esse ritmo em que é muito necessário num campeonato de pontos corridos, você valorizar outros jogadores e mostrar que um padrão de jogo, mesmo que no primeiro tempo não tenha dado certo, no segundo, com as correções corretas, podem sim fazer com que o time se torne de novo muito competitivo, como foi de virar o jogo fora de casa contra o Bragantino. Vão falar os caras, vocês já sabem disso. Mas também o Bragantino é cavalo não sei das quantas. Amigão, o Bragantino estava para ser líder do campeonato. O Bragantino virou o primeiro tempo líder do campeonato. Líder do campeonato virou o primeiro tempo o Bragantino. Palmeiras ganhou desse time. Que se não vencesse hoje o Palmeiras, perderia a liderança para esse time aí, Bragantino. Então não é que é o Bragantino, não. Era o futuro que foi interrompido, líder do campeonato. Bom, rapaziada, então é isso aí. Vocês puderam ver a opinião dos diversos comentaristas a respeito dessa vitória importantíssima do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está muito bem no Brasileirão, cara. Sensacional mesmo. Rodada 9 aí e o Palmeiras liderando, com folga, tranquilo, né? E enfim, muito bem mesmo, embalado o Palmeiras no Brasileirão. E tá aí na tela para vocês, separei para vocês aqui o post que fez a Cazé TV, né?
100% atualizada aí, ó. E com o líder isolado. A rodada foi boa pro Verdão. E é isso, né, pessoal? O Palmeiras se distanciando dos demais times. Tava aí para vocês verem, ó. O Palmeiras em primeiro com 22 pontos. Segundo, o Flamengo com 18, empatou com o Botafogo, né? Terceiro, o Cruzeiro empatou com o Atlético lá, né? Com o Galo. Então, 17. E fechando o G4 aí o Bragantino. O próprio Bragantino aí com 17, né? Então é isso aí. Realmente concordo muito com o que o Facincani falou por último aí, né? Mas é o Bragantino, que não sei o que. É o Bragantino onde é que tá, né? Então, se não fosse o Palmeiras virar o jogo, o Bragantino seria o líder do campeonato, né? Então era, vamos dizer ali, confronto direto mesmo pela liderança do campeonato. E o Palmeiras venceu muito bem o Palmeiras aí, né, pessoal? Mas é isso. O que você achou do time do Verdão aí contra o Bragantino? Qual que é a sua análise que você faz do time, dos jogadores? Deixa aqui nos comentários, vai aí embaixo e opina, deixa a sua opinião, que ela é muito importante aqui, beleza? Vamos debater aí nos comentários. E é isso, se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal. O like é muito importante, já expliquei para vocês que fortalece muito e faz com que o vídeo chegue a muito mais palmeirenses aí. Então deixa o like, fortalece o canal, beleza? Se você for novo por aqui, te convido a se inscrever, ativa também o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todos os dias. Belezinha, pessoal? Bom, então é isso aí, agora eu vou ficando por aqui, grande abraço, até o próximo vídeo. É o Porco, é nóis e eu fui!